53 BC, a Roman army set out to conquer the kingdom of Parthia, the gateway to the riches of the East. I'm Matthew Settle. This army didn't go into battle for the greater good of the empire. They did it to enhance the reputation and wealth of one man, Marcus Licinius Crassus, the richest man in Rome. Crassus conduziu 35 mil romanos pelo deserto na Ásia Menor. Surena, o general da Pártia, com apenas 10 mil homens, encontrou o invasor romano em Carrai, atualmente Harran, no sul da Turquia. Hoje, com a tecnologia dos videogames, podemos visualizar como foi a batalha, o grande número de soldados, a formação das tropas em luta e como a batalha foi vencida. Veja o que os generais gostariam de ver agora, em Batalhas Decisivas. Batalhas Decisivas. In 60 BC, all power in Rome was shared between three men: Julius Caesar, Pompey the Great, and Marcus Licinius Crassus. This arrangement was designed to control their individual ambition and stop Rome from falling into civil war. Crassus era de longe o mais rico, mas, aos 60 anos, era também o mais velho. Crassus certainly was old and we're told looked older at the time of the campaign, around 60 years old, but he still wanted to make an impression. Crassus really was the boy left behind. He did not have the sort of military reputation that he wanted, that he craved. He wanted to be the first citizen in Rome, and to do that, he needed victories. A verdadeira glória estava com César e Pompeu, já que seus feitos militares os haviam tornado heróis de Roma. While Caesar and Pompey had been campaigning, Crassus had been getting richer. Crassus foi um grande incorporador em Roma, com um jeito peculiar de fazer negócios. Tinha uma equipe de construtores e de bombeiros. E como a maioria das casas era de madeira, incêndios eram frequentes. The deal done, his firemen put out the blaze, and his builders would refurbish the house. Then he sold them for a huge profit. Ele foi mesmo acusado de ter um caso com uma virgem vestal para se apropriar da casa dela. Mas sua riqueza não podia comprar a popularidade de César e de Pompeu. Mesmo quando derrotou Espartaco 20 anos antes, foi Pompeu que ficou com o crédito. Então as províncias do Império foram divididas entre os três homens. César recebeu a Gália, Pompeu a Espanha e Crassus a Síria. Então ele viu sua chance de glória. Crassus decidiu obter prestígio, expandindo o império para leste, tomando a Pártia, depois a Índia e a China, até os limites do chamado Mar Exterior. O tratado de paz entre a Pártia e Roma foi convenientemente ignorado. Crassus saw Parthia as an opportunity, as a political opportunity, as a financial opportunity. He was governor of Syria. He, of course, could protect Roman Syria against any threats, and he used that as an opportunity to invade Parthia. In 54 BC, he arrived in Syria. Crassus had always joked, a man doesn't have enough money till he can buy an army and still have some left over. Now he would put his money where his mouth was. Ele recrutou 7 legiões, 4.000 soldados de infantaria e 4.000 da cavalaria, totalizando mais de 35 mil homens. Seu filho, Públio, que servia com César na Gália, voltou para conduzir a cavalaria. No verão de 54 a.C., ele atravessou o Eufrates e entrou na Pártia.
Parthian king sent ambassadors and offered to let him return to Rome in peace. Crassus replied he would conquer their country. Well, the ambassadors laughed and said that hair would grow on their palms or their hands before that would happen. Crassus não se intimidou. O rei da Armênia veio oferecer ajuda, com a condição de que as tropas marchassem pelas montanhas do norte, mas o plano de Crassus era ir pelo caminho mais curto, diretamente pelo deserto. Ele recusou a oferta e o rei se retirou. Crassus conduziu suas legiões pela paisagem árida e sob calor escaldante. Ele sabia que logo adiante encontraria o exército da Pártia. Parthians were very, very different from the Roman Empire, almost the antithesis. The Parthians were a much more feudal type empire. They were based almost entirely on horsemen. O exército parta foi concebido para lutar na vastidão do deserto. Não procurava o confronto direto com as legiões, pois isso seria fazer o jogo dos romanos. Os soldados partas eram cavaleiros. A maioria era de arqueiros que atiravam montados. These people were the masters of maneuver. They were swifter than any other cavalry. They could fire their weapons at a gallop, not only galloping towards the enemy, but also, even as they galloped away from the enemy, they would turn round and they would fire back over the hindquarters of the horse. And this, of course, is immortalized as the famous Parthian shot. Os arqueiros montados eram apoiados por outros cavaleiros super armados e com longas lanças. O exército era conduzido por Surena, um jovem general de menos de 30 anos. Ele tinha 10.000 arqueiros e cavaleiros e sua bagagem incluía centenas de camelos carregados com fardos de flechas extras. O exército romano estava cansado, com sede e quase sem suprimentos, mas Crassus ficou confiante. Esperava dar de encontro com uma guarda avançada a qualquer momento, mas achava que a batalha não aconteceria em vários dias. As he arrived near the city of Carrhae, his scouts told him that the Parthian army was approaching. Crassus was shocked by the news and immediately began to organize his troops into a defensive formation. O general Cassius sugeriu que as legiões formassem uma longa linha para evitar que fossem cercados. Mas Crassus ordenou as tropas em quadrado para se defender de ataques de qualquer direção. De cada lado do quadrado, ele posicionou uma ala de infantaria e uma de cavalaria, uma comandada por seu general Cassius e a outra por seu filho Publius. Crassus havia arriscado tudo para ser herói no campo de batalha e ganhar as riquezas do leste. Agora, só a glória ou a morte esperavam por ele. O exército romano estava formado em quadrados de defesa. A maioria dos oficiais queria que as tropas descansassem até a manhã seguinte, mas o filho de Crassus, Publius, estava ansioso por combater o inimigo. Crassus concordou em continuar. Seu exército teria de comer e beber marchando. Afinal, avistaram os partas. Na distância, pareciam uma colcha de retalhos e não inspiravam muito medo. É que Surena ordenou que a cavalaria se cobrisse com cobertores e peles de animais. Chegando mais perto, mandou que se descobrissem. De repente, os romanos viram surgir fileiras e mais fileiras de soldados a cavalo, usando armaduras muito completas que reluziam ao sol. Surena mandou 1000 desses soldados ao encontro do quadrado romano. Mas os romanos estavam bem treinados para enfrentar esse tipo de ataque. Extremamente disciplinados, formavam uma parede de escudos impenetrável, mesmo para as pesadas lanças do exército inimigo.
Surena percebeu que a força bruta da cavalaria pesada seria inútil contra a defesa romana. Ele tinha de explorar sua própria mobilidade e poder de fogo. Nesse momento, a infantaria ligeira romana atacou, mas foi detida por uma saraivada de flechas dos arqueiros montados. Foi apenas uma amostra do que viria. O que houve a seguir foi uma cena de cinema. Milhares de arqueiros montados começaram a cercar o quadrado, despejando milhares de flechas sobre as densas fileiras. Os partas usavam o arco composto. The composite bow in the right hands is a powerful weapon. It's made of different layered materials, like wood, horn, and sinew. This gives it more elasticity, which means that it can store more energy when pulled back. Its normal range is around 220 yards, but experiments have shown that in expert hands it can be fired to around 440 yards. As flechas entravam em tudo, furando escudos e armaduras. Centenas de romanos morreram. As setas pregavam braços a escudos e prendiam pés ao chão. Os partas atiravam até mesmo para trás enquanto cavalgavam em retirada. Esse era o tiro parta, conhecido e famoso até hoje. A maior parte da força romana, porém, estava incólume, protegida atrás e embaixo dos grandes escudos. Crassus sabia que, se o quadrado aguentasse, os partas logo ficariam sem flechas. Esse era o problema com arqueiros. Podiam ser decisivos na batalha, mas podiam ficar sem munição. Missile weapons in ancient warfare were nothing like as decisive as they have become in modern wars because of the low velocity. You could guard against them with shields. So it really was just a matter, usually, of outweighting the enemy's missile supplies. No entanto, Surena estava prevenido. Centenas de camelos levando flechas foram trazidos para reabastecer os arqueiros. The Parthian logistics, the use of camels to bring more water and particularly more armaments in the form of arrows, really just stretched the Romans beyond their limits. Crassus ficou em situação desesperadora. The trouble was, Crassus hadn't had any military experience for the last 20 years. And that was where the great problem was. And he was old. Crassus sent a message to his son Publius and told him to take 1,000 cavalry and 8 cohorts and attack the Parthian horsemen. Otherwise, the square would be entirely surrounded. Quando Publius avançou, os partas deram meia volta e recuaram, perseguidos pelos romanos. Crassus e Publius pensaram que haviam posto o inimigo em fuga. No entanto, um choque os aguardava. Seu filho Publius parecia ter afugentado o inimigo. Publius continuou a perseguir os partas, mas quando estavam a boa distância, os arqueiros montados pararam. A eles se juntaram os soldados de armadura e atacaram os romanos de frente. A pouco armada cavalaria romana foi destroçada pelas pesadas lanças, enquanto os arqueiros atiravam dos dois lados. Publius foi ferido. Com outros sobreviventes, ele foi levado até uma colina, sempre sob uma chuva de flechas. Publius refused to be taken alive. When he went to stab himself, an arrow pierced his hand, so he ordered his armor-bearer to kill him with his own sword. The Parthians cut off his head and stuck it on a spear. Vários quilômetros atrás, Crassus desconhecia os fatos. O ataque havia esmorecido, e ele respirava por um momento, mas sem perceber que era à custa do próprio filho.
Mandou desmanchar o quadrado e alinhou suas tropas em posição normal de combate. At that moment, the Parthians returned. To his horror, Crassus saw the lead horseman brandishing his son's head on a spear. It was a devastating effect to all who saw it. Needless to say, this was rather demoralizing. This was the final disaster for Crassus. He maintained his dignity. He got through the remainder of the day saying, "It is my loss, it is not your loss. Fight on." But that night, he collapsed altogether. Agora, os soldados partas atacam de frente, enquanto que os arqueiros, pelos flancos, deixam as forças romanas sob uma chuva de flechas. Some of the Parthians shoot directly, others shoot arrows up into the air, which will come down from the top, and you can't use a shield simultaneously against both those. They have long-range bows and arrows, and the Romans could not close with them. That was the problem. They had to put up with this constant hail of arrows. Anoiteceu e isso salvou os romanos. Crassus estava arrasado e não conseguia tomar decisões importantes. Quando escureceu, Crassus e outros comandantes decidiram modificar suas posições e se dirigir à cidade de Carrhae. Deixaram para trás quase 4.000 feridos. Ao amanhecer, todos foram exterminados pelo inimigo. Depois, os partas marcharam para Carrhae. Carrhae is not a big place. There's a large army now crammed within its walls. It's not provisioned for a siege. If the Romans simply stay there, then they're going to run out of food. They have to break away to real safety, which is actually up in the mountains, back in Roman territory. Quando escureceu de novo, os romanos se moveram, mas não foram longe. Logo foram atacados. Os arqueiros partas infligiram pesadas perdas. Mas os exaustos romanos resistiram bravamente. Os oficiais de Crassus o cobriram com seus escudos para protegê-lo. But unfortunately, some of the men seem to see the only way out as being to have a peace settlement. And that's where discipline really does start to break down, when the Surena seems to offer it. Surena sugeriu um encontro para discutir a paz. O rei da Pártia oferecia uma trégua se Crassus se retirasse. Crassus and his troops said, "Oh, we want to talk. We really want to talk. Everything will be okay. Let's talk, let's talk. You should talk." Crassus was suspicious, but his soldiers were keen for any chance of survival. The Parthians offered him a horse, and as he mounted it, a scuffle broke out between Surena's officers and his own. In the melee that followed, Crassus was killed. His head and his right hand were cut off. When Crassus is killed, along with some of his chief deputies, the army really is rudderless. And I think it's hard for us to overestimate how difficult it would be for an ancient army, far from a camp, in adverse circumstances, in a climate that they don't understand. Então, deu-se um ataque generalizado aos romanos restantes. Poucos escaparam, fugindo pelas colinas, e a maioria foi morta ou capturada. O sonho de brilho de Crassus se tornou um pesadelo. Desde que entrara na Pártia, 20.000 romanos haviam sido mortos e outros 10.000 foram feitos prisioneiros. Suas 7 legiões já não existiam. E os 7 estandartes da águia haviam sido capturados. Não podia haver desonra maior. Surena returned in triumph to King Herodes. When he arrived, the king was watching a play which featured an actor holding a severed head. He threw him the head of Crassus to hold instead. In the space of 6 months, Crassus has gone from being the richest man in Rome to a prop in a Greek play. Surena didn't live long enough to enjoy his triumph. In defeating the might of Rome, he'd become too successful for his own good. The king saw him as a dangerous rival and had him murdered.
Carrhae really ranks alongside the other great defeats of the Romans. The Battle of Cannae, when Hannibal annihilated 8 Roman legions in 216 BC, and the Teutoburg Forest, when Varus had 3 legions slaughtered by the Germans. So it's a tremendous psychological blow. A morte de Crassus não acabou com as rivalidades em Roma. O ciúme entre César e Pompeu levaram à guerra civil, da qual César saiu vitorioso. But old loyalties remained. Crassus's general, Cassius, was one of the few who made it back to Rome. And 15 years later, he would be one of the conspirators who stabbed Julius Caesar to death.